Fala, Fenômeno Azul, saudações azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre um novo nome que já chegou aí como contratado, vamos falar sobre um outro nome que chegou a ser ventilado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa situação. Vamos falar também sobre como vai se preparar o Clube do Remo para esse grande jogo que vai acontecer contra o São Bernardo. Vamos falar sobre o jogador que finalmente apareceu no vídeo, então fica até o final para você poder entender sobre tudo que a gente vai dizer nesse vídeo de hoje, beleza? Mas deixa eu pedir para você que já está chegando aqui para assistir o vídeo até o final. Verifica logo se é inscrito. Se não for, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like no vídeo que é muito importante. Bom, vamos lá, galera. Primeiro, vamos falar sobre o jogador que apareceu no bid. Jorge, o que foi que aconteceu? Nova contratação? Não. O Silas, aquele Silas que foi dispensado naquela leva, naquela barca, junto com outros jogadores que já apareceram com sua rescisão publicada no bid, hoje finalmente ele apareceu no bid com a sua rescisão publicada. O Clube do Remo ainda estava acertando detalhes da saída do jogador, que não queria abrir mão de algumas coisas, e por isso também ele não estaria aí apto e disposto a aceitar qualquer tipo de proposta. O ABC esteve aí na mira para poder contratá-lo, mas ele naquela ocasião disse não, numa primeira ocasião. Agora, como a rescisão dele já foi publicada no bid, pode ser que ele vá para o mesmo ABC, pode ser que ele vá para um outro clube. A gente tem que aguardar para ver como é que essas coisas vão acontecer, como é que isso vai se desenrolar. O fato é que para onde ele vai, agora também já não interessa, ele já não faz parte mais do Clube do Remo e vida que segue. Beleza? Bom, apareceram nomes, né, galera? Finalmente aí apareceram nomes. Talvez não aqueles que todo mundo ou que a grande maioria esteja aguardando, né, aqueles nomes tão esperados. Quais são esses nomes esperados, Jorge? Do atacante e do meia. Muita gente, a grande maioria da torcida do Clube do Remo, entende que o prioritário agora seria procurar um meia de ofício, meia de criação de ofício, já que o Matheus Anjos não tem sequência, e tirando ele não tem mais nenhum meia, porque o Pavani pode assumir, o Jaderson pode assumir, mas eles não são meias de ofício. O Marco Antônio também pode assumir, mas também não é meia de ofício. Então, assim, aliás, o Marco Antônio é meia atacante, né, o que ainda chega mais próximo ainda dessa situação. Mas como ele não tem sequência, o Remo procura aí um meia que seja que consiga ter uma sequência de jogos. Bom, não foi o meia, não foi o atacante, foi mais um zagueiro. Exatamente. O Clube do Remo, na verdade, ele ainda não anunciou, mas chegou para mim a confirmação e eu falei sobre isso mais cedo no perfil lá do Instagram do Meu Poderoso Leão, sobre a contratação de Rafael Castro. O que chegou para mim é o seguinte: Rafael Castro já está confirmado, como eu falei anteriormente nas redes sociais do canal Meu Poderoso Leão. Ele estaria para chegar aí por volta de 1 hora da madrugada, e aí já chegaria para fazer os exames, para fazer tudo, para poder ser anunciado. Mas o que chegou para mim, e sim, já está confirmado: Rafael Castro, zagueiro de 27 anos, um zagueiro destro, tá? E que tem passagens aí pelo 13, estava no 13 jogando recentemente, né? Fez 25 jogos pelo 13, chegou a marcar 2 gols e dar uma assistência. Em 2023 ele jogou pelo misto, pelo Uberlândia e pelo Audax Rio, fazendo aí cerca de 24 jogos, tendo 2 gols. Em 2022 ele passou pelo Brasil de Pelotas, fazendo 20 jogos. Enfim, é um jogador experimentado e rodado nos times de Série C e Série D. É um jogador que vem da Série D, era capitão no 13, vinha aí com uma boa Série D pelo 13, e agora está aí prestes a ser anunciado pelo Clube do Remo. Tomara que dê certo, tomara que seja uma decisão acertada por parte do Clube do Remo em relação a esse jogador. O fato é que não se esperava que aparecesse mais um zagueiro como contratado, mas aparece. O que ainda dá para levar em consideração é o fato de que hoje o Rodrigo Santana, que é o atual técnico do Clube do Remo, ele tem uma proposta diferente de formação de equipe. A proposta dele é de um 3-4-3, ou seja, ele trabalha com 3 zagueiros. E aí talvez por isso seja necessário ter mais um zagueiro, já que nós temos hoje 4, né? Nós temos o Jonilson, o Sheldon, Bruno Bispo e o Liger. Mais um zagueiro, porque utilizando 3 na formação,
fica com 2 fora para poder utilizar caso seja aí necessário. Essa é a única interpretação que eu faço nesse momento para poder contratar mais um zagueiro, visto que o clube do Remo precisa e muito de um meia atacante, ou de um meia, na verdade um meia de criação, um meia de ofício, e um centroavante, já que os que aí estão, pelo menos ou não se utiliza o Canu, então a gente nem sabe se o Canu está apto a isso, mas os que aí estão, principalmente em relação ao Ribamar, realmente não tem condições, não dá para contar. O Ítalo é aquele jogador que, se a bola não chegar nele com qualidade, ele também não consegue dar muita presença de área, não consegue ter muita. Ele não é muito fixo, ele tem uma mobilidade um pouco maior, saindo um pouco mais da área, é um pouco mais complicado em relação a isso. Bom, mas enfim, precisa-se urgentemente desse jogador. E aí o Remo foi atrás de um jogador, pensando nisso, né? Foi atrás também de um jogador que hoje, né, subiu aí para o profissional do Santos, mas é um jogador que vinha na base do Santos, um jogador de seleção boliviana, o Miguelito, exatamente. Até falei sobre ele também mais cedo. O Miguelito foi procurado, houveram aí algumas conversas com o clube do Remo, porém o que chegou para mim é que ele rejeitou aí, teria rejeitado uma primeira proposta do clube do Remo. O clube do Remo não descarta totalmente ainda a possibilidade de tentar trazer o jogador para cá, mas nesse momento é praticamente zero aí essa possibilidade de trazer o Miguelito. É uma pena porque é um bom jogador, um garoto ainda, se eu não estou enganado, tem 20 anos, então é um garoto, um bom jogador, um jogador, como eu falei, de seleção boliviana, então poderia ser aí uma surpresa, uma grata surpresa nesse elenco e para essa temporada. Porém, como eu acabei de falar, é muito difícil a possibilidade ainda desse jogador aparecer por aqui. Bom, aí fala-se de muitas outras coisas, de muitos outros nomes, sempre aparecem, né? A torcida do Clube do Remo, ela tá muito ansiosa por contratações. Então sempre, todo dia perguntam, pelo menos para mim, todo dia perguntam: Jorge, contratação, Jorge, calma. Infelizmente as coisas não são dessa forma. Quem dera que a gente estivesse nadando em dinheiros, que a gente estivesse numa série B pelo menos, porque aí seria tudo mais fácil. Bom, fala-se novamente em Thiago Alagoano. Eu vou logo adiantar para vocês, eu não soube de absolutamente nada em relação a Thiago Alagoano. Me perguntaram também sobre um jogador aí, um atacante que viria da Série A para a Série C. Bom, não sei de absolutamente nada em relação a isso também, e vou ser muito franco com todos vocês. Um atacante hoje de Série A, para ele vir para uma Série C, ele tem que estar muito subutilizado. Mas muito, não é pouco não. Porque o mesmo um jogador de Série A parado, encostado, ele procura ou outro clube da própria Série A ou da Série B no máximo. É muito difícil ter um jogador que seja um jogador de destaque ou que seja um bom jogador, trazer ele da A para C, sendo que aqui na C não se tem aí salários que condizem com Série A. A gente está falando aí de jogadores que podem ganhar na faixa dos seus 300, 400, 500, 1 milhão de reais. Então isso aí é totalmente fora de qualquer tipo de realidade. Então, se me perguntar agora, Jorge, o que tu acha? Vem? Acho que não. É muito fora também, como eu falei, da realidade, muito fora dos padrões do campeonato que o Clube do Remo disputa nesse momento, tá? É difícil, tá muito difícil, tem muita gente recusando, mas pelo que eu soube, o Clube do Remo está aí acompanhando e está no mercado para tentar trazer cada vez mais jogadores. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar para a gente ver o que ainda vem aí pela frente. Eu sigo monitorando, por isso que eu sempre falo, fica aqui no canal O Poderoso Leão para você não perder nada. A gente segue monitorando, verificando como é que está essa situação. Assim que aparecer alguma coisa, não vou ficar soltando nomes. Assim que aparecer alguma coisa com mais certeza, eu trago isso para vocês, beleza? Bom, a gente vai ter o jogo, né? A gente vai ter o jogo aí do dia 9, domingo, exatamente no Baenão. Dia 9 nós vamos enfrentar o São Bernardo. São Bernardo da equipe do técnico Ricardo Catalá, ele mesmo que passou por aqui, que foi fritado de dentro para fora, como eu falei para vocês, foi fritado de fora para dentro, enfim, foi um cara que realmente teve uma passagem desastrosa por aqui, não somente pelos números dele, tá, que não foram tão bons quanto se esperava, mas também por todo o ambiente
que se formou ao redor dele quando as coisas começaram a dar errado. Bom, isso aí já era uma pedra cantada, eu já estava avisando a todo mundo sobre essa situação e ela aconteceu. Enfim, o técnico Ricardo Catalá voltará ao Baenão. E aí também eu fiz uma postagem mais cedo sobre isso, dizendo o seguinte: eu entendo, lógico que eu entendo, a gente tem que continuar cobrando, a gente precisa ter um clube do Remo melhor. Entendo completamente isso, perfeitamente, mas entendo também que a gente precisa separar as coisas. Há o momento da cobrança e o momento de demonstrar apoio ou de demonstrar força para quem sabe aí isso possa ser utilizado pelo próprio elenco. Então assim, no dia 9 no Baenão tem o confronto contra o São Bernardo e é o momento dos torcedores demonstrarem por que são chamados de fenômeno azul. Ou seja, é o momento de tornar novamente o Baenão, como a gente sempre faz, um caldeirão, fazendo pressão. Essa pressão que o Ricardo Catalá conhece bem, fazendo pressão na cabeça do Ricardo Catalá, fazendo pressão na cabeça dos jogadores do São Bernardo, para que eles entendam, para que eles vejam a atmosfera hostil, no bom sentido, é lógico, a atmosfera hostil que a torcida do Clube do Remo consegue e sabe fazer muito bem dentro do Baenão. Mas eu espero também que o elenco do Clube do Remo absorva isso de forma positiva, que a absorção de forma negativa seja por parte do São Bernardo. É isso que eu espero. Vamos lotar o Baenão. Vamos puxar, vamos empurrar, vamos torcer, vamos vibrar, vamos cantar, vamos fazer o que nós fazemos de melhor. Vamos ser o fenômeno azul, vamos para cima deles. Quem sabe a gente fazendo a nossa parte, como a gente sempre fez e como a gente sempre vai fazer, tenho certeza disso. Fora de campo, quem sabe eles, nesse momento, num momento diferente, numa pegada diferente com esse técnico, quem sabe isso seja absorvido, quem sabe isso seja utilizado a favor deles, porque a gente precisa de vitórias, e a gente precisa. Nesse momento, é o momento ideal, esse momento, melhor dizendo, é o momento ideal para conseguir essas vitórias. 4 jogos acontecerão em junho, 3 em casa. Então é o momento de garantir esses 3 jogos, 3 vitórias e quem sabe até um empate fora, para de vez a gente entrar no G8. Se é esse o objetivo, ainda dá. Se realmente é esse o objetivo, ainda dá. Então tem que ir para cima, tem que correr atrás, mas com garra, com luta, com vontade, com perseverança e não com essa moleza que está sendo colocada aí. Que a parte física seja aprimorada urgente, para que não haja essa moleza, para que não haja esse problema da gente estar sofrendo pressão como nós sofremos também no jogo passado. Então tem que ter vibração, tem que ter garra, tem que ter vontade, tem que ter disposição. É isso que a gente vai gritar, que a gente vai pedir, que a gente vai cantar. E é isso que eu espero que seja refletido dentro de campo. Então eu chamo por todos vocês, todos, vamos ao Baenão, vamos lotar o Baenão e transformar o Baenão no caldeirão do fenômeno azul. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigado por tudo. Peço a você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo, que é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o canal Meu Poderoso Leão a crescer cada vez mais. É isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Uma ótima noite a todos vocês e fui!